A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 16. A arte de punir. Parte 2. Que fazer quando a uma sanção a criança responde: não me importa? Primeiro, não responder ao pé da letra: também eu. Ou então, tanto melhor se não te importas. Segundo, não ameaçar com uma sanção mais forte. Uma vez que não te importas, está provado que não te bati o suficiente. Terceiro, dizer simplesmente: meu fim não é o de te ser desagradável, mas o de te dar ocasião de refletir, de te acalmar ou de te impedir que incomodes os outros. Na maioria das vezes, a doçura após a correção fará com que a criança compreenda o fim verdadeiro de vossa imaginação. Refleti antes de proferir uma ameaça. Se ameaçais com frequência sem executardes vossas ameaças, estas se tornarão para a criança uma brincadeira sem importância ou um autêntico jogo. Um dia, 2 meninos, irritados com as ameaças reiteradas da mãe, continuavam a se conduzir mal e confessaram: quisemos ver até onde, quando podíamos continuar a nos conduzir mal sem que nos castigasses. Evitai as punições humilhantes, absurdas ou antieducativas. Humilhantes como as orelhas de burro, absurdas como as de privar a criança de ir à missa ou à reunião de escoteiros, antieducativas como a de obrigá-la a copiar 20 vezes: desobedeci a mamãe, a menos que lhe façamos copiar uma frase positiva: quero obedecer cada vez mais. O rapazinho era sujeito a tais teimosias que os pais se haviam habituado a fechá-lo no quarto até que cedesse. A princípio, o pai ia de vez em quando abrir a porta da prisão para perguntar com voz zangada: acabaste? Presta atenção, se não te corrigiste ainda, vais ficar aí o dia inteiro se for preciso. Esse sistema de intimidação não produzia fruto algum. O rebelde não respondia, ou respondia com uma recusa altiva, e a teimosia se prolongava indefinidamente. Um dia os pais pensaram mudar de método. Continuaram, sem dúvida, a encerrar o jovem obstinado no mesmo lugar, mas sem fortes ralhos. Vais refletir um pouco sozinho, disse-lhe o pai. Vais procurar acalmar-te, porque o que tens, sobretudo, é um ar muito enervado e quando estamos nervosos somos incapazes de refletir direito. Depois, quando compreenderes que é preciso ser razoável, voltarás para junto de nós. Alguns minutos mais tarde voltaram a ele, mas sem desferir raios e coriscos. O pai se contentou em murmurar num tom encorajador e persuasivo quanto possível: afinal, refletiste? Estás razoável agora, não é mesmo? Então, compreendestes? Ah, estava certo que compreenderias depressa. Muito bem, pode sair. O resultado foi imediato. A crise terminou como por encanto, e todas as que se seguiram foram resolvidas de forma análoga, até se espaçarem e desaparecerem completamente. Bem entendido, arranjou-se para o menino uma volta honrosa. Ele pôde reocupar seu lugar entre os seus com um sentimento reconfortante de uma vitória obtida contra si mesmo, e não mais de uma derrota imposta pelos outros. O educador obrigado a ser severo não deve nunca perder de vista um princípio essencial, o de que deve prestar atenção no sentido de fazer coincidir sempre o bem com uma impressão do êxito e de aperfeiçoamento. Se a criança, ao fazer o que deve, experimenta, ao contrário, uma impressão de vergonha e de rebaixamento, é que foi cometido um erro pedagógico, cujas consequências são incomensuráveis. Nunca se deve aplicar o castigo de uma maneira implacável e sem remissão. É preciso deixar à criança a possibilidade de reparar a falta pela confissão e pelo esforço. A sanção irrevogável desestimula a vontade de reparação. Quanto mais cresce a criança, mais é preciso obter seu consentimento interior a uma punição merecida. A execução material de uma sentença de nada vale se a vontade secretamente a contradiz. É preciso que a criança compreenda em que é passível de repreensão. Não abuseis, porém, da corda sensível ou dramática. Vais me fazer morrer de desgosto. Ou acabarás na forca.
menos ainda de ameaças. Vou te mandar para uma casa de correção. É sempre preciso não voltar atrás de uma sanção justa. Suspender levianamente uma punição merecida é dar antes prova de fraqueza do que de perspicácia. Lembremos-nos de que a vontade da criança precisa apoiar-se numa autoridade tão lógica quanto firme. Quando vosso filho age mal, deveis cair sobre ele como uma águia sobre a presa. Ele se curvará, assaraivada e fugirá. E nesse caso, não imiteis aquela pobre mulher nervosa que perseguiu o filho gritando: Marcelo, Marcelo, vem cá para que eu te dê um tapa. Procurai compreender a razão das faltas de vossos filhos. Eis que na rua um deles atira pedras. Chamai-o com um tom natural e mostrai-lhe que se arrisca a quebrar o vidro de uma janela ou a ferir um transeunte. Mas orientai o seu desejo de jogar alguma coisa, estimulai-o ao tênis, ao tiro ao alvo, a fazer como as próprias pedras ricochetes numa piscina. É preciso não punir tudo. Há pecadilhos que devemos às vezes fingir que não vemos, sobretudo se não têm consequências morais ou sociais. Mas, quando se proíbe uma coisa que seja para todos os dias, enquanto não mudarem as circunstâncias.